Amém? Hoje coube a mim trazer a mensagem. Eu sou o pastor Wagner, pastor auxiliar aqui dessa igreja. O pastor Ivair está viajando, tirou uns dias de descanso, uma semana de descanso com a pastora Márcia. Então coube a mim hoje trazer a mensagem do Senhor. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. É o 6º livro da Bíblia. Você vai encontrar os evangelhos, se você ir no Novo Testamento, é o 6º livro do Novo Testamento, perdão. Se você ir no Novo Testamento, você vai achar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vai ter Atos e em seguida Romanos. Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo 31 em diante. Amém? Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante. Quem for achando pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Está ali já, Rogério? Rogério é meu ajudante de palco, né, Rogério? É o Liminha, né? Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus, vamos lá. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Uma pergunta aqui de Paulo, versículo 33. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche seus olhos. Agora é o momento de você orar por mim, para que o Senhor fale ao seu coração através da minha vida. Pai, Senhor, que texto, Pai, que mensagem o Senhor ministrou no meu coração nessa tarde. Eu disse isso para o Senhor, Pai, eu não sou capaz de passar isso para a tua igreja da maneira que o Senhor me entregou. As minhas limitações são grandes, Pai. Senhor, mas com a ajuda do teu Espírito, com o agir do teu Espírito, os teus filhos serão ministrados pela tua palavra, acerca do teu amor, do amor sacrificial de Jesus naquela cruz. Pai, eu posso falar aos ouvidos, a mensagem que sai da minha boca, as palavras que saem da minha boca, para no ouvido dos seus filhos, mas é o teu Espírito que tem o poder de pegar dos ouvidos e levar para o coração, levar para a mente. Pai, então faça isso. Pai, eu já pude orar ao chegar aqui, eu já pude orar na minha casa. Senhor, me dê a simplicidade necessária, Senhor, necessária, a humildade necessária para trazer esse texto de uma simplicidade tamanha, esse texto. Pai, em nome de Jesus, eu vou precisar da tua ajuda, porque às vezes eu quero colocar palavras difíceis, às vezes eu quero colocar frases bonitas, e hoje eu não vou fazer isso. Senhor, me ajuda. Eu quero ser simples, como a tua palavra é simples, Senhor. Fala aos corações da tua igreja, aos corações dos seus filhos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu gostaria de trabalhar com você sobre esse texto, um texto onde Paulo, ele vai nos garantir que nós somos salvos. Primeiro eu queria fazer algumas ponderações para você, eu queria pontuar algumas coisas para você poder entender. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos. E aqui então Paulo estava falando para as pessoas que já tinham aceitado a Jesus, as pessoas que já eram os cristãos da época.
pessoas que já acreditavam em Cristo. Então o público é esse, o público que já tinha Jesus como seu Salvador, que já tinham feito aquilo que João fala, que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitou, e a todos quanto aceitaram, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Então o público aqui era esse, ou seja, o público nessa noite somos nós, pessoas que já entregaram sua vida para Deus, pessoas que já decidiram, Ele é o meu Salvador. Eu não estou falando de pessoas que não têm pecado, querido, eu estou falando de pessoas que decidiram, eu quero Jesus como meu Salvador. Nós não estamos falando de pessoas que são santas, de pessoas que não têm pecado, nós estamos falando daquele que declararam, eu tenho Deus como a minha rocha. Então esse era o público, primeiro ponto. Segundo ponto, eu estava esses dias, não na quarta passada, na outra quarta, no meu discipulado que eu tenho na casa da irmã Marinalva. A irmã Marinalva está aqui? Está lá no fundo. E eu fiz uma pergunta para as pessoas que lá estavam. Nós estávamos com alguns visitantes. Eu perguntei assim: se hoje, você morrer hoje, você vai para o céu? E aí, Rafa? Se responder não. A resposta parece muito simples, a pergunta é muito simples, mas a resposta não é tão simples assim. E nós ouvimos ali as mais diversas respostas, alguns dizendo: eu não sei, eu tento fazer coisa boa, mas eu tenho um pecado ou outro. Outros dizendo: eu não sei, não depende de mim, depende de Deus. Outros dizendo: eu não sei, deixa eu pensar o que eu fiz hoje. Sabe aquela coisa tipo, deixa eu ver o que eu fiz hoje, se Deus vai colocar na minha conta, na hora que eu chegar no céu, né? Toda vez que a gente é indagado isso, você começa a procurar pecado. Você é diferente ou não? Não é assim, quando alguém te pergunta, você vai para o céu? Você começa a perguntar: deixa eu lembrar, qual foi a última vez que eu jejuei? Qual foi a última vez que eu orei? Deixa eu perguntar, deixa eu pensar quando foi que eu chateei alguém. E aí certamente você vai encontrar alguma coisa durante o teu dia que você fez. Então a resposta, não, se nós vamos para o céu ou não, não pode ser se eu tiver pecado, porque se tiver pecado ninguém vai, querido. Não vai ninguém. Porque a palavra diz que o castigo do pecado é a morte. E um só pecado, um só. Eu posso passar meses, eu posso passar dias fazendo um esforço gigantesco para não pecar. Um pecado, Rafael, um pensamento me leva para o inferno, se eu não tiver Jesus. Um pensamento seria capaz de me levar para o inferno, de matar o meu espírito, se eu não tivesse Jesus. Então a resposta não pode ser se eu tenho pecado ou se eu não tenho. A resposta é: eu aceitei o sacrifício de Jesus. E é isso que o Senhor colocou no meu coração hoje. Eu quero, com a simplicidade que Deus vai me dar, eu creio nisso, trazer para você como o Evangelho de Deus, de Jesus, de Cristo é simples. Muitas vezes nós dificultamos, muitas vezes nós complicamos, muitas vezes nós queremos falar que é difícil. Queridos, é simples, o Evangelho é simples, chega a ser difícil de entender, de tão simples que é. Você sabe, eu tenho um pai, e eu tenho falado de Deus para ele sempre, né? Alguns aqui viram batizando ele. E eu me lembro que uma das vezes que eu fui falar do sacrifício de Jesus na cruz, o meu pai não conseguia entender a graça, sabe? Ele: mas peraí, eu não vou pagar pelo que eu fiz? E alguns de nós hoje têm essa dificuldade, Rafael. Nós temos dificuldade de entender que alguém pagou. Para me salvar, alguém pagou. Nós não estamos falando de um Deus que é injusto. Nós estamos falando de um Deus que é justo, é justiça. Ele é amor, mas Ele é justiça. Alguém pagou. Mas nós muitas vezes complicamos isso. Eu tenho certeza que se eu lançasse essa pergunta aqui: quem aqui vai para o céu se morrer hoje? Certamente tem pessoa que vai começar a pesar os seus pecados e vai falar: eu não vou. Não depende disso, querido. Nós vamos ver esse texto, nós vamos olhar para esse texto, e nós vamos descobrir aqui o que o Senhor fez. Antes eu queria te contar algo que eu ouvi ontem, para dar a introdução a isso. Ontem tinha um pastor lá chamado Davi Gonzalez, um mexicano. A última pregação, a última sessão foi ele que fez. Ele é líder global do mundo
da JNI, da Juventude Nazarena Internacional. Ele é o líder. Ele deve ter mais ou menos uns 45, 50 anos. Ele não pregou esse texto, ele não pregou sobre isso, ele pregou um tema totalmente diferente, um outro texto. Mas ele falou uma experiência de vida que ele teve há 3 semanas atrás, que marcou a minha vida. Eu falei, eu vou precisar falar isso para a tua igreja, Deus. Olha só o que aconteceu. Há 3 semanas atrás, ele tem 2 filhos. O Jeremias, de 6 anos, e o Lucas, de 10 anos. E há 3 semanas atrás, a esposa dele, chegou o momento deles dormirem, e eles foram chamar os filhos, né, da sala para ir para o quarto dormir, e até ir para o quarto deles. Eles perceberam que os filhos estavam conversando sobre um vídeo que eles tinham visto no YouTube. E o pai, ele é muito cuidadoso com o conteúdo que o filho vê, né, na internet, quanto na televisão. E ele falou assim, o que vocês estão falando? E naquele momento, Jeremias e o Lucas, de 6 e 10 anos, ficaram quietos, não responderam, se calaram, foram quietos para o quarto, porque certamente tinha visto alguma coisa que o pai tinha falado para não ver, alguma coisa que tinha desagradado o pai, e o pai ficou muito bravo. O pai ficou bravo com aquela situação, mas o pai é amor, o pai é misericordioso. Então o pai, quando chegou no quarto, ele chamou os 2 para conversar, e ele começou a dizer para aqueles filhos, pai não gosta que você assiste isso. Isso não é porque o pai é mau, é porque isso vai fazer mal para o teu futuro. Nesse canal, nesse vídeo que você viu, as pessoas falam coisas que não é para a sua idade. Lá você vai aprender conteúdos que talvez vai desvirtuar o teu futuro. E aí então o pai começou a explicar para os filhos o porquê que ele não queria que os filhos assistissem aquilo. E aí então Jeremias, o mais novinho, chegou para ele e falou, pai, perdão pai, me perdoa. E ele é um mexicano, então ele estava falando em espanhol. Ele falou, pai, me perdoa. E aí o pai falou assim, te perdoo, filho, e abraçou e deu um beijo nele. E aí então, quando ele foi falar com o Lucas, de 10 anos, diz que o Lucas escondeu o rosto, tampou o rosto, falou, pai, não me beija. Ele falou, por que, filho? Ele falou, pai, eu menti para você, não me beija. E aí então, aquele discurso que ele tinha feito efeito na vida do filho, e ele começou a chorar, ele abraçou o filho também chorou, e ele falou, filho, não importa o que você fez, o meu amor é maior por você. E aí ele abraçou o filho e falou, não é isso que não vai fazer eu me relacionar com você, vem cá, me dá um beijo. Deu um beijo no Lucas, de 10 anos. E aí então ele tirou como lição desse acontecido com ele, assim é o Senhor conosco. Esse texto nos diz isso, nós vamos ver. Queridos, não há nada que você faça ou que você fez que te afaste do amor de Deus. Talvez você está aí pensando nesse exato momento os seus pecados, talvez as atrocidades que você fez, talvez as traições, talvez usar drogas, os vícios nas drogas, talvez, sei lá, não sei o que você fez, as maiores atrocidades da sua vida. Talvez você está pensando, e talvez isso te distanciou de Deus, por conta do mesmo sentimento que tomou o coração do Lucas. Não, pai, eu não quero, eu errei, eu pequei. Mas eu quero declarar nessa noite, esse texto vai nos mostrar isso, não há nada que possa te separar do amor desse Deus. Nada. É estranho ouvir isso, porque nós fomos criados desde pequenos a receber recompensas. Fazemos coisas esperando recompensas. É assim ou não é? Quando a gente precisa, o pai da gente quer que a gente se comporte. O que ele fala? Se comporta. Se comportar, vai na sorveteria. Se comportar, vai ter presente. Esses dias um casal de amigo nosso, eu posso falar aqui que eu tenho intimidade com ele suficiente para falar isso. O Olavo, o Vinícius e a Larissa. O Olavo queria um presente, estava chegando o dia das crianças, o Olavo queria um presente. E aí então, o Olavo fez uma arte, né, Vinícius? E aí o Vinícius e a Larissa decidiram, o Olavo não vai ter presente. O Olavo não vai ter presente. Nós fomos treinados assim. E aí chegou no dia das crianças, o Vinícius acabou comprando por misericórdia, mas enfim, nós
Crescemos ouvindo que nós precisamos ser recompensados pelos nossos atos, e é fato, sim, tudo aquilo que o homem plantar ele colhe, Gálatas já diz isso. Porém, na salvação não é assim que funciona. Não há mérito em mim e você, não é o que eu e você fazemos ou deixamos de fazer que vai nos fazer ser salvos ou não. E nós precisamos entender isso. Para entender esse texto, nós vamos precisar entender, não depende de mim, não depende do que eu faço, tudo aquilo que eu fui treinado durante a minha infância, de que eu sou recompensado pelos meus atos, daqui na salvação não funciona. Porque senão você, a sua mente nesse momento vai bloquear você de entender esse texto. Porque você vai começar a buscar méritos em você. Você vai começar a buscar pecados em você. Você vai começar a pecar, mas eu fiz, eu mereço. Não, que queridos, não é merecimento. Vamos para o texto. Paulo começa dizendo assim: que diremos, pois, acerca dessas coisas? As coisas que ele está dizendo nos textos anteriores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora olha o versículo 32, olha o que Paulo fala. Aquele Deus que deu, que nem mesmo o seu próprio filho o poupou, antes o entregou por amor de todos nós, como não nos dará todas essas coisas? Olha só o que o Paulo está dizendo. Deus, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Pai, Ele entregou, Ele não poupou o seu próprio filho para nos salvar. Ele não poupou, Ele não fez esforço. Ele, vai lá, filho, sabendo tudo que Jesus ia passar. A palavra diz que aprove a Deus, deu prazer em Deus moer Jesus. Deu prazer em Deus morrer Jesus. Tamanho era o meu e teu pecado. Mas então Jesus vai lá, e aqui Paulo está dizendo, Deus não poupou nem o seu filho. Você acha que Ele não vai te dar bagagem ou força o suficiente para chegar no fim da tua carreira? Você acha que Ele não vai dar para você todas essas coisas que você precisa? Há um texto da palavra de Deus que diz que Ele é fiel para completar a obra que começou em mim e você, até o dia de Cristo Jesus. Então esse texto, ele precisa dar para mim e para você uma segurança, a segurança da salvação, que ao alguém te perguntar, você vai para o céu se morrer hoje? Eu vou. Mas eu pequei, mas não importa, Jesus morreu para isso. E calma que até o final da mensagem você vai entender, porque talvez tenha aqueles religiosos que estão na mente dizendo, mas é um libera geral? Não é um libera geral, nós vamos chegar lá. Não faça seu preconceito, seu conceito antecipado antes do fim da mensagem, querido. Nós vamos chegar lá. Então aqui Paulo está dizendo que Deus não poupou nem de entregar o seu filho, quanto mais a dar aquilo que você precisa para ser salvo. Ele continua, versículo 33 diz: Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que nos justifica. Quem pode olhar para você e falar, você não vai para o céu porque você tem tendências homossexuais? Você não vai para o céu porque você usa droga, é viciado em cocaína? Você não vai para o céu porque você há alguns anos traiu a sua esposa? Quem pode dizer isso? É a palavra que está dizendo, se é Jesus que te justifica. Olha só o que Paulo ainda vai dizer mais. Deixa eu pular o 34 e ir por 35. Olha só. Não, desculpa, 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, vírgula, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha aqui, queridos. Toda vez que chega uma acusação minha e tua para Deus, é isso que o texto está dizendo. Jesus está lá sentado à direita do Pai, e Ele que morreu por nós, o texto vai dizer que morreu e antes ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então toda vez que o diabo vai acusar, toda vez que chega no tribunal de Deus uma acusação contra você, Jesus fala, Pai, por isso aí eu já morri.
Por esse pecado aí eu já morri, eu já me entreguei. O meu sangue é suficiente para limpar isso também, Pai. Então isso aí eu já fiz. Todas as vezes, e aí talvez há aqueles que estão agora na sua mente pensando, mas onde fica a justiça de Deus nisso? Aonde fica a justiça de Deus em eu cometer os erros e ser salvo? Afinal, a palavra diz que o pecado, o salário do pecado é a morte, e realmente o salário do pecado é a morte. Paulo não está contradizendo isso. Mas há algo que talvez você não entendeu. Deus, quando ele mói Jesus, ele aplica a justiça no Filho. Jesus, quando ele está à direita de Deus intercedendo por você, ele não está falando, não, o Rafael não é culpado, o Marcos não é culpado, a Paloma não é culpada. Não, ele está falando, Senhor, Pai, eles são culpados sim, eles são culpados, mas eu já carreguei a culpa deles, eu já paguei a culpa deles, eu fui lá, eu me entreguei. Então, Jesus, ele não deixa de ser justo quando ele faz isso, porque a justiça ele aplicou. Deixa eu contar uma historinha rapidinho, para ficar um pouquinho mais fácil de você entender. Havia um rei, e havia um reino, e metade do reino, a população, a metade do reino, aclamava aquele rei por ser um rei amoroso, um rei bom. E a outra metade aclamava o rei por ser um rei justo, um rei que aplicava com retidão a sua justiça, um rei reto, que sabia dar ali a sentença de cada caso que acontecia naquela cidade. E aí então a lei da cidade dizia que se cometesse alguns crimes graves, bárbaros, a pessoa deveria morrer com uma morte em praça pública, ser chicoteada por bárbaros. E aí então o filho do rei comete um desses crimes. Ele vai preso, foi para o calabouço, foi para a prisão. Mas então a lei daquele país, daquele reino, dizia que o filho do rei precisava morrer, porque era algo muito bárbaro que ele fez. E aí a metade da população que aclamava aquele rei por ser um rei amoroso, falava assim, ele vai perdoar o filho, porque ele é um rei bom, ele é um rei de amor, um rei amoroso. E a outra metade falava, não, ele não vai perdoar, porque ele é um rei justo, ele é justo com todos, inclusive com o filho, vai aplicar a justiça. E aí então chegou o dia daquele julgamento, da sentença, aplicar a sentença dos filhos. Os carrascos trouxeram ali o filho dele, amarraram o filho dele em praça pública, prepararam já o chicote para chicotear, porque era essa sentença, chicotear até a morte. Então o rei está lá no trono para dar a sentença, e a população estava atenciosa para ver o que ia acontecer, qual é a sentença que o rei vai dar. E aí então, porque alguns diziam, se ele perdoar o filho, ele vai ser um rei amoroso, mas não um rei justo. Nós podemos dizer que ele é um rei amoroso, mas justo não. Se ele aplicar justiça no filho, se ele disser que o filho precisa morrer, afinal era o que a lei dizia, ele vai ser um rei justo, mas não amoroso. Então, como ser um rei justo e amoroso ao mesmo tempo, que é a característica do nosso rei, do nosso Deus? E aí então esse rei desce do trono, caminha na direção do filho dele, como que se quisesse dizer algo para o filho. Chega na frente daquele lugar que o filho estava preso para levar as chicoteadas, arranca a sua túnica, cobre o filho, olha para o carrasco e fala, aplica em mim a sentença. É isso que Jesus fez por mim e por você. Aquilo que nós fazemos merece sim a morte, mas alguém já morreu, alguém que era santo, que era justo, alguém que não tinha pecado. A palavra diz que ele se fez pecado por nós, que ele se fez maldito por nós na cruz, para levar o meu e os teus pecados, querido. Então, eu quero mostrar para você, a minha intenção é essa, que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração toda a simplicidade do Evangelho. E aí talvez você vai falar, Wagner, não há nada que eu faça para herdar o céu. Assim, há uma coisa que você pode fazer, há uma única coisa, é somente aceitar esse perdão,
É somente aceitar, não ficar querendo colocar coisas na frente de Jesus, não querer colocar poder demais no seu pecado, não querer colocar força demais nas suas transgressões, que é capaz de levar para o inferno, porque a palavra diz que se Deus é por nós, se é Jesus que nos justifica, quem pode nos condenar? Quem pode nos condenar? Olha só o que diz o versículo 35: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. No versículo 38, Paulo vai afirmar isso. Ele diz assim, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, ou seja, nem os anjos, nem os demônios, nem as potestades, nem o presente, nem o agora, nem o agora, nem o que você vai fazer depois, nem o futuro, é capaz de te separar do amor desse Deus. Wagner, então o que pode me separar? Apenas uma coisa que pode separar do amor de Deus, é você não aceitar Ele. Lembra o Lucas de 10 anos que nós falamos no começo? Não, pai, não me beije, eu menti para você. Muitos de nós hoje fazemos isso. Quando a palavra fala que o nosso pecado nos afasta de Deus, não é porque o pecado tem poder entre você e Deus, é porque o pecado trabalha na sua mente, é porque o pecado trabalha na sua consciência, e você se sente então indigno. É só olhar para Adão no jardim, quando Deus fala para ele, não come o fruto, ele vai e come. Deus não chega para Adão e fala, Adão, o que você fez? Ele só fala, Adão, onde você está, cara? Olha, vai lá, Gênesis. Adão, aonde você está, filho? Todos os dias eu vim aqui ter encontro com você na viração do dia, e agora eu venho aqui, você não está. Adão, aonde você está? Você acha que Deus, na sua onisciência, não sabia o que Adão tinha feito? Ele sabia que Adão tinha comido, e ele sabia inclusive onde Adão estava. Mas essa pergunta era para gerar em Adão, eu não estou preocupado com o que você fez, Adão, eu quero só me relacionar com você. Eu quero me relacionar. E talvez tenha aqueles que estão pensando, mas o meu pecado não tem consequências? Sim, tem consequências. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de salvação. Eu estou falando que nada que você faça, se você aceitar esse amor, pode te separar dele. Porque senão nós colocamos poder demais nos nossos atos, poder demais nos nossos pecados, poder demais no mundo espiritual, na potestade, espiritual. E na verdade o sacrifício de Jesus é suficiente para me perdoar, para te perdoar e nos colocar de volta no caminho da salvação. Todas as vezes que você pecar, que você possa lembrar, tem um Deus te esperando para te dar um beijo no rosto, igual o pai do Lucas estava esperando. Ele estava bravo sim, porque o filho tinha desobedecido. Ele estava triste sim, porque o filho tinha desobedecido. Mas o amor dele era o mesmo. O amor não mudava, o relacionamento que ele buscava no filho era o mesmo. E aí, para a gente caminhar para o fim dessa mensagem, talvez você está aí pensando, então eu posso sair daqui e fazer o que eu quiser? Pode. Se você conseguir fazer, depois de ser constrangido por esse amor, você pode. Agora, quando nós somos constrangidos por alguém que pega um jovem de 20 anos, como eu, que fui traficante, usei drogas, cheguei a traficar na zona de Rio Preto, e transforma a vida, eu chego diante de algumas situações, eu falo, Senhor, não dá mais para fazer isso, o teu amor foi tão grande por mim, que não dá mais para fazer isso, ele me constrange, ele me impede. Hoje eu já não faço mais, porque eu não posso, porque a palavra diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não faço mais algumas coisas, porque não me convém mais, Rafa.
Eu não faço algumas coisas porque quando eu olho para o que Cristo fez em mim e por mim, eu falo: Senhor, por que eu vou fazer isso? Se eu já entendi o seu amor, se eu já me sinto amado, se eu já me sinto participante desse reino, se eu já me sinto dentro da tua participante da salvação, por que eu vou fazer isso? E aí o que me impede de fazer algumas coisas não é o pode ou não pode, é o devo ou não devo. Alguém que foi adotado por um Deus, alguém que não merecia, alguém que não fez nada, não fiz absolutamente nada para ser aceito por Ele, foi perdoado. Deus mudou a minha história, tem mudado dia após dia. Como fazer algumas coisas, querido? Então, para aqueles que estão aí com dúvida, é um libera geral? Se você realmente entender esse texto, se você realmente entender esse amor, se você realmente entender o que Jesus fez por você, querido, você vai sair daqui falando: eu não quero fazer mais tal coisa, eu não quero mais fazer essa coisa, porque isso me afasta de Deus. E não é porque tem poder entre o pecado e Deus, é porque eu sinto constrangido. É porque quando eu peco, quando eu tenho maus pensamentos, eu não tenho coragem de pôr meu joelho no chão e orar. É porque quando eu peco, quando eu faço algumas coisas, eu não tenho coragem de vir na igreja e levantar as minhas mãos. Para concluir, Paulo no versículo 39 diz: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está no nosso Cristo Jesus. Depois de uma mensagem dessa, querido, se o Espírito Santo falou com você, é momento de você pedir para Deus, falar: Senhor, me perdoa. Perdoa porque todas as vezes que eu pequei, eu não quis o teu abraço. E perdoa porque todas as vezes que eu pequei, eu me afastei de você. Porque Deus nunca se afastou de você, querido. Nunca. Assim como Ele fez com Adão. Porque Deus podia ter chegado: Adão, já que você desobedeceu, então eu não vou ao encontro na viração do dia. Mas mesmo depois de Adão pecar, estava lá Deus esperando Adão para aquele compromisso, para aquele relacionamento diário. É você que se afastou. E mais, hoje Ele está com as portas abertas, com os braços abertos, esperando só você voltar. Ele está só esperando você pedir um perdão: Senhor, me desculpa, me perdoa. Não pelo que eu fiz, porque pelo que você fez já está perdoado, já está pago. Me perdoa por me afastar. Me perdoa por colocar o meu pecado na frente do teu amor. Me perdoa porque eu dei mais poder ao meu ato, ao meu pecado, do que o poder por teu sacrifício na cruz. Porque a palavra diz que o escrito de dívida, a nota, a cédula que era contra mim, contra você, Jesus aniquilou. Jesus aniquilou. Eu não sei o que as pessoas dizem de você, as acusações que elas fazem de você. As pessoas são maus, elas nos acusam. Eu sei que Deus não te acusa, querido. Ele está só esperando: filho, vem cá que eu vou te mudar de novo, eu vou te limpar de novo, eu vou conversar com você de novo, eu vou de novo te dar um relacionamento que você precisa, não que você merece, mas que você precisa. Rapidinho, só para finalizar, uma outra historinha. Eu gosto dessas historinhas porque ela nos deixa pensar, ela nos faz pensar. Eu não lembro de quem ouvi essa história, mas o pastor já falou aqui na igreja uma vez. A história diz que um dos estados dos Estados Unidos, pode solar, viu, Léo? Num estado dos Estados Unidos, é uma história, tá, querido? Não é verdade isso. Era liberado a pena de morte. E aí então, lá dentro daquela prisão, de uma das prisões, tinha um homem que foi condenado à morte por conta de seus crimes. E aí então o governador daquele estado
põe um terno, pega uma Bíblia, vai coloca um papel dentro e vai para aquele presídio e ele fala: hoje eu vou dar liberdade para alguém, eu vou dar absolvição pelos seus crimes, eu sou o governador do estado, eu tenho poder para fazer isso. E aí então ele chega com aquele terno, com aquela Bíblia naquela prisão, e ele fica sabendo que aquele homem estava condenado à condenação de morte, a pena de morte. E aí então ele chega e fala: vem cá, eu quero falar com você, eu tenho uma oportunidade para você. E aquele homem então olha para aquele terno, olha para aquela Bíblia e fala: não quero saber, me deixa, eu não quero ouvir o que você tem para mim, eu não quero oportunidade, a minha vida já está perdida, eu já estou condenado à morte, que oportunidade eu posso ter? E aí então o governador pega aquele papel, volta para a sua Bíblia e vai embora. E aí então o carcereiro vê toda aquela cena, chega naquele homem e fala: cara, você não sabe o que você fez. Aquele era o governador do estado, ele estava com uma carta de liberdade para você, você não ia ser morto mais, ele ia te libertar. O crime seu que você cometeu ia ser anulado, então você não ia mais pagar pela pena de morte. E aí ele fica muito triste, fala: meu Deus, perdi a oportunidade, meu Deus, o que aconteceu? Pois bem, chega no dia dele morrer, a pena de morte dele ia ser aplicada, a pena ia ser aplicada. E aí então ele fala para o carcereiro, que já tinha se tornado amigo, ele fala: prepara para mim uma caixa de som e um microfone, que eu quero falar algumas palavras antes de morrer. E aí o carcereiro fez, chegou no dia, lá a forca já estava preparada, esperando ele, a caixa de som também, o microfone, ele pega e ele fala para aqueles outros presos que estavam vendo. Ele fala: eu estou morrendo hoje, mas já não é mais por conta do meu crime. Eu estou morrendo hoje porque eu não aceitei o perdão. Observa que já não era mais o crime dele que fazia ele ser morto, porque ele teve a oportunidade de ser livre. Eu estou morrendo hoje porque eu não aceitei o perdão. E é isso que tem acontecido conosco, com a igreja, querido, com pessoas que estão lá fora também. Pessoas estão morrendo, não porque pecaram, porque os seus pecados Jesus já resolveu na cruz. Estão morrendo porque não aceitaram esse perdão, porque não entenderam a simplicidade da proposta que Jesus tem feito. É só aceitar, só aceita, o resto eu faço. Só aceita, só entende, mas não, eu complico, eu acho que é por mérito. Eu fico pensando no peso daquilo que eu fiz, nas pessoas que eu machuquei, na esposa que eu traí, na filha que eu usei droga e acabei judiando dela. Eu começo a pensar: não é simples. Você quer? Ele veio para os seus, os judeus, mas os judeus, os seus, não receberam. E a todos, quantos aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quanto aceitarem. Então o que eu preciso fazer? Só aceitar. Senhor, eu entendo, tá bom, eu entendi que o Senhor fez o sacrifício por mim. Eu entendi que o teu amor foi tão grande, o amor de Deus foi tão grande, que nem o seu filho poupou. Eu imagino que ele olhava os rostinhos aqui nessa noite, olhava para cada um, e por amor de nós aqui, ele falava: eu não vou poupar nem o meu filho, porque eu quero ele. Eu quero o Rafael, eu quero o Inácio, eu quero a Renata, eu quero a Tereza, eu quero a Marielle, eu quero a Karina. Eu quero. Gostaria que você baixasse a sua cabeça e pensasse: o que você tem colocado na frente desse amor? Se a palavra diz que nada, nem ninguém, nem anjos, nem demônios, nem potestade, nada pode me separar. O único que pode separar do amor dele é você mesmo, colocando os seus méritos na frente, colocando a sua mente na frente. Ah, mas espera aí, como assim? Como? Não, nada pode separar, querido. Aceite isso. Talvez você fale: Wagner, já sou cristão, já aceitei. Mas quem sabe é o momento agora de você se reconciliar. Quem sabe é o momento agora de você falar: Senhor, não deixa mais que o meu pecado, Senhor, me afaste de Ti. Não deixa mais que a vergonha pelos meus atos me afaste de Ti.
Deixa Ele te abraçar nessa noite. Deixa Ele te dar um beijo nessa noite. Deixa Ele sarar as tuas feridas nessa noite. Deixa Ele curar as suas marcas, os seus traumas nessa noite. Fala para Ele, fala: Senhor, me perdoa por ter me afastado de você, do Senhor. Me perdoa por ficar longe quando o Senhor me queria por perto. Enquanto nós louvamos um louvor, eu gostaria que você meditasse. Aleluia.